Olá, pessoal! Mais uma vez hoje aqui no Pediatrando, mais um episódio. Hoje muito feliz de receber a todos. O programa é o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, onde falamos coisas relacionadas ao universo da criança e do adolescente. O programa que interessa a todos que lidam com essa faixa etária e qualquer pessoa interessada no tema. Aqui o objetivo não é dar nenhuma aula, é fazer uma conversa informal. E para isso hoje nós temos duas pessoas muito especiais. O Dr. Vitor Mardini e a doutora Ana Bassols, sejam bem-vindos. Eles são psiquiatras infantis do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Centro de Estudo Luiz Guedes. Sejam muito bem-vindos. Eles estão fazendo também um curso que eles vão falar no final, um curso de saúde mental na infância, específico para os pediatras, um curso muito importante e nós vamos falar no final. Vamos começar então sobre alguns assuntos bem comuns. Nós temos um roteiro aqui, mas ele pode ser mudado de acordo com o que vai a nossa conversa. A conversa é uma conversa informal, né, pessoal? Nós não pretendemos dar aula para ninguém, a gente pretende ajudar em temas mais complexos, mais comuns no dia a dia, tem muita informação na internet e muito mais desinformação até do que informação, né? Como dizia um professor meu lá na URGS, meio conhecimento é pior do que nenhum, né? Então, aqui vamos com alguém que tem bastante conhecimento. Nós temos ouvido falar muito sobre o aumento do caso de ansiedade e de depressão em crianças e adolescentes. O adolescente no quarto, o famoso adolescente no quarto, que parece estar ficando até mais cedo, é o pré-adolescente no quarto já, né? O que vocês acham que isso se deve? Isso é verdade? Está acontecendo? Como é que é? Podemos começar com o Dr. Vitor? Pode ser? Pode ser. Bom, realmente as estatísticas, as pesquisas têm mostrado um aumento da taxa de prevalência dos transtornos mentais na infância e na adolescência. Tem se colocado questões relacionadas à própria pandemia, né? 2021, houve todo um isolamento, né? Uma apreensão da evolução da doença das pessoas, muitas mortes, muitas situações graves. E depois tem se falado muito da questão do uso de tecnologia, né? Da forma do uso da tecnologia, que a tecnologia é uma coisa importante, todos nós utilizamos, mas a ideia é que a tecnologia tem tirado um pouco da relação afetiva entre as pessoas, né? Fica uma relação mais distante, mais impessoal, e isso tem ocorrido mesmo dentro das famílias, né? Em que daqui a pouco cada um está usando seu celular no almoço, de noite, e pouca interação entre os familiares. Isso está trazendo repercussões importantes em termos de desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Então, de novo, a tecnologia, né? Nós tivemos no último episódio os neurologistas pediátricos, o Dr. Rudi Marrez, o Dr. Gisele Bisoli, e eles bateram bastante nessa tela também, na questão de desenvolvimento neurológico também. E o que a senhora acha, doutora, sobre esse quadro? Eu concordo com o Vitor e também pensando assim que mais uma das causas pode ser também o aumento do contato com a tecnologia. E a gente tem visto, inclusive, nível de consultório, crianças pequenas pedindo, por favor, para os pais deixarem o celular e darem atenção para elas. Então, eu sempre lembro os pais dos meus pacientes, e mesmo lá para os nossos residentes, lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a gente fala sempre de que o pai e a mãe precisam ser lembrados. E eu gosto muito daquele projeto que vocês já fizeram num congresso de pediatria, de prescrever histórias infantis dos pais na hora de dormir, conversarem com as crianças, contarem histórias. Então, eu acho que é uma questão assim de estimular a aproximação humana, porque a inteligência artificial está aí mandando em todos os níveis, mas a inteligência humana tem que ser resguardada, né, e protegida. Muito, muito. Vocês dois trouxeram o mesmo tópico, né, que é a questão da interação humana. Quer dizer, a gente vê esses filmes hoje, por exemplo, Mother, não sei se vocês assistiram, que é uma máquina que cria como se tivesse quase todo mundo morrido na Terra, aquela máquina cria, e a gente vê que ela não consegue, por mais que ela tenha tecnologia, por mais que ela imite o sentimento humano, ela não tem o sentimento humano, né? E aí entra também a questão da comunidade.
Isso me relembra a minha infância, onde eu sou do interior, onde tu tinha os avós que tu visitava à noite, embaixo da parreira, e se contava os causos, as histórias da infância. Isto é uma coisa curativa? Isto é uma coisa que pode promover saúde? Como é que tu vês isso? Com certeza. Porque a gente também tem que ver os pais e os avós como figuras de identificação para as crianças e para as novas gerações. Então, isso é muito importante, manter esse cuidado e essa aproximação afetiva com as novas gerações. Porque uma das coisas também que a gente vê, né, nesse livro Geração Ansiosa, que também está todo mundo falando e lendo e discutindo, né, é que as questões das crianças, dentro de casa as crianças estão super protegidas e nas redes não. Então, dá um descompasso. Então, isso que tu estavas falando, né? A criança está em casa, está no quarto, está tranquilo. Aparentemente não corre protegida. riscos, né? Não corre risco de ser atropelado na esquina. Parece que até diminuiu o número de emergências atendendo crianças com fraturas e quedas e coisas desse tipo, né? Além de que tem aumento, né, da taxa agora deu uma trancada aqui. De prevalência de miopia, né? Então, as crianças estão alteração do globo ocular, perto das telas, né? Então, isso está trazendo doença física e emocional, né? Não, sem dúvida nenhuma. A questão da alteração do globo ocular, os oftalmologistas têm alertado, né? Crianças pequenas, onde ele está se adaptando na tela. Também o não piscar, né? O não piscar também é um outro problema, fora os outros todos, né? Mas dentro disso, essa questão da comunidade, ela se torna importante pelo fato de que muitas vezes tu pode... O que vocês acham disso? O que tu acha, Vitor? Muitas vezes uma família com problemas, uma família disfuncional, à medida que essa criança vive com outras famílias num universo mais saudável, isso também pode ajudar a evitar problemas de saúde. Por exemplo, uma família muito ansiosa, mas ele tem grandes amigos, que ele vê uma família mais calma, outra maneira de agir. Isso pode ajudar a criança? Sim, isso é bem importante. A escola tem um papel nesse sentido também, né? As atividades esportivas, culturais, aí entra a música, né? É uma maneira também da criança ter outros modelos de identificação, como a Ana estava colocando a importância dos modelos de identificação. Mas a gente tem que lembrar que a criança ainda é muito dependente da família nuclear, né? Então, esse processo todo tem que ser construído ativamente pela comunidade, né? Oferecendo recursos que possam trazer crianças e adolescentes para atividades na comunidade, atividades saudáveis que estimulem habilidades sociais, né? E um crescimento em termos de conhecimento, de relacionamento interpessoal, que é muito importante, que vai ajudar eles a lidar com esses processos no cara a cara das relações, diferente de quando acontece em situações no celular, que é só desligar a tela e está resolvido, né? Então, essa é a nossa grande preocupação em relação à tecnologia. Ela é importante, né? E eu acho que é importante também colocar para as famílias que a gente não está... vou usar um termo, execrando a tecnologia. A tecnologia chegou, existe, ela tem aspectos muito importantes, mas os pais precisam estar atentos ao que as crianças estão vendo, ver junto com eles, comentar, ouvir o comentário deles, conversar sobre o que se está olhando, que é nessa fase inicial do desenvolvimento que eles vão poder mostrar como é que a gente pode ter um conceito, né, o que pode preocupar e como é que eles vão poder, as crianças, lidar posteriormente na adolescência, quando aí eles vão ter mais autonomia para lidar com as informações, né? Acho bem importante você estar falando. Eu tenho uma neta de 4 anos. A minha nora é professora, ela tem bastante cuidado com essas coisas. E agora ela deixou a pequena ver vídeos pequenos de 2 minutos. São vídeos curtinhos, assim. E um dia eu fui colocar e eu não me dei conta. Achei lá um da Branca de Neve, não sei o quê. E ela disse, não, sogra, não é qualquer um. Tu tem que olhar até o final, porque hoje tem na internet vídeos deturpados, que parecem os mesmos personagens e tem mensagens subliminares no meio desses vídeos, que a gente nem se dá conta, e às vezes é um vídeo curtinho, tu tá lá 2 minutinhos, você tem 4 anos, um vídeo de 2 minutinos, tu acha que ele é olhar, tem que sentar e olhar junto. Então, essa tua observação, trazendo isso, nós podemos inferir, então, que
Hoje a gente sabe que a nossa comunidade como um todo, a sociedade humana está doente. Né? A gente tem um problema de relações, de não conseguir mais dialogar, de polarizações, de várias coisas, de egoísmos, de várias coisas aí. Isso também pode se refletir nesses aumento de problema nas crianças. A gente viu a piora depois da pandemia de várias coisas, né? Então, o que vocês acham? Eu acho que as famílias procurarem ativamente terem um papel na sociedade, não ficar esperando as coisas virem prontas, mas terem um papel. Eu vejo, por exemplo, cidades do interior, onde as pessoas convivem mais, é grupo do Rotary, grupo da maçonaria, grupo da igreja, grupo de música gauchesca. As crianças parecem ser mais saudáveis, muitas vezes, porque existe essa interação, porque as famílias participam. Chamam para um jogo de futebol, o pai do fulano é o coach ali, o treinador. Tu acha que isso é importante? Isso faz diferença? Fundamental, acho que faz a diferença, e eu acho que a escola, de novo, tem um papel importante nisso, de poder avaliar também o desenvolvimento das crianças, se as coisas estão andando bem, alertar as famílias, mas também trazer às famílias orientações a respeito disso, né? Eu acho que a escola tem esse poder de talvez montar ter alguns convidados, montar se juntar aos pediatras, por exemplo, se juntar né? aos pediatras no sentido de trazer, né, alguns assuntos para poder discutir com as famílias. Eu acho muito rico, né? E eu acho que muitas vezes é educativo e cria uma troca de relação entre a escola e a família. Eu acho que é fundamental a participação da escola, como também os centros comunitários podem ter essa participação, né, de poder discutir assuntos, né, não só dando aula, né, a palestra, mas abrir um espaço para trazer discussões. Eu acho que isso é muito bom, porque as famílias trazem as suas dificuldades e trocam as informações juntos, né? E dá uma ideia que não é só um problema nosso, né? Tirando, assim, a questão de alguma estigmatização em relação a algum problema, alguma dificuldade, para poder ser falado, né? Eu acho que é bem importante. Muito importante, né? Ana, falando nisso, sobre a questão da escola, né? Mas pensando, então, que principais sinais de alerta os educadores, então, no caso, professores, etc., os pais ou quem convive com as crianças, pode observar no comportamento das crianças e dos adolescentes, que é uma red flag, que chama atenção isso. Tem algo que pode estar errado aí, nós precisamos olhar com mais cuidado, alguma coisa que... Porque nós temos aquela história, meninos vão ser meninos, né? Tem a coisa da idade e tal. Aonde que isso já chama atenção que é um comportamento que pode precisar de maior cuidado? Eu acho que a escola, como o Vitor estava falando, precisa ser uma parceira da família e a comunidade envolvida junto com isso, né? Nós tivemos, por muitos anos, o trabalho da consultoria escolar, quando os nossos residentes iam, eu fiz isso como residente no tempo da divisão Melanie Klein, a gente ia nas escolas e discutia casos com as professoras, com as orientadoras educacionais, para identificar também essas questões a partir do que as professoras percebiam em sala de aula. Então, uma coisa que me chamava bastante atenção é que, para as professoras, a questão da criança que não se comporta bem, entre aspas, né, que não obedece, que não para quieta, esse tipo de manifestação da criança, era muito mais preocupante para a escola e para as professoras do que uma criança muito quieta. Uma criança muito quieta pode estar muito deprimida. Então, é uma Mas questão... não incomoda. Não incomoda. Não chama atenção. Então, a gente tem que pensar no alerta vermelho, como tu falasse agora, né? Mas também tem que pensar na criança que é muito quieta, na criança que não se relaciona, na criança muito tímida, né? Ela pode estar com um quadro depressivo. E a gente também viu que não é só a ansiedade que tem aumentado, mas também os quadros depressivos, chegando à ideação suicida, risco de suicídio. E hoje em dia, uma epidemia que a gente vê lá no hospital, na internação da psiquiatria infantil, na divisão Maria Lucrécia Zavascki, nossa querida colega que foi homenageada em vida. Que bacana, com esse né? Que nome. Bom que foi em vida, Isso, né? Que está aí firme e forte. Que coisa boa. Então, lá na divisão, muitos casos de automutilação. E também, né, transtornos alimentares. Então, tem uma série de patologias que depois que também vão ser abordadas no curso que a gente está organizando agora de agosto a dezembro,
que vão ser tratadas de uma forma mais aprofundada. Então, só para lembrar, assim, algumas questões... Assim, que são sinais de alerta. Que são sinais de alerta. Sim. Em relação à disfunção, a essa questão da alimentação, né? É algo que a gente começa a ver hoje com esse culto ao corpo. Nós temos hoje muito mais o culto ao corpo que o culto à mente, né? Todo mundo bombardeado. É o pai e a mãe fazendo cirurgia plástica desde cedo, é cuidando disso, é cuidando da pele, cuidando da aparência. As crianças, muitas vezes, eu estou pegando crianças do consultório com 7 anos, preocupadas com peso já. E com peso normal. Nós não estamos falando de uma criança com excesso de peso, nada disso, assim. Isso é um sinal de alerta, também preocupações excessivas. O que tu achas, Vitor? Eu acho que sim, não tenho dúvida. Eu acho que existe também um crescimento dessas patologias alimentares em idade mais precoce, né? Antigamente eram as meninas, adolescentes, hoje a gente vê casos em meninos, em pré-adolescentes. Então, esse culto ao corpo, e aí entra a questão da imagem na televisão, na internet, a valorização da beleza estética, em detrimento de outras qualidades e capacidades, traz essas repercussões, né? E a busca de um ideal que não necessariamente, ou a grande maioria das vezes, não vai trazer a felicidade. Mas eu queria entrar um pouquinho na tua pergunta anterior, porque eu acho aí, puxando a brasa para o pediatra, né? Eu sou pediatra também, eu fiz formação em pediatria, depois passei para psiquiatria infantil, mas assim... Eu acho que esses sinais de alerta que a Ana está trazendo, eu acho que é importante pro pediatra trabalhar, porque eu acho que o pediatra é a primeira pessoa que a família vai buscar desde o nascimento do bebê. E é uma desde que exista na rede, né? Atualmente nós estamos com o problema do desaparecimento dele na rede básica. Mas, então, digamos assim, é importante porque ali nas consultas ela vai depositar uma enorme confiança naquele profissional e ele tem um poder de talvez, investigar algumas questões que são mais de saúde emocional e que às vezes passam desapercebidos pela família ou pela escola, né? Então, eu acho que ali o pediatra pode também investigar questões de atraso de desenvolvimento, que daqui a pouco não atingiu marcos do desenvolvimento que se esperava, daqui a pouco comportamentos regressivos, daqui a pouco um aumento de agressividade, dificuldade de sono. Olha, agora começou a dormir na nossa cama, antes ele dormia sozinho. Enurese, né? Perda de urina, né? Uma série de conquistas que ele já teve que não tem. Então, tristeza, desânimo e ajudar a família a criar um ambiente sem julgamento, né? Eu acho que isso é o mais importante, de poder conversar sobre os assuntos e ouvir, para a criança poder trazer muitas situações que ela não se sente encorajada de trazer, porque daqui a pouco ela leva um xingão, ela, não, isso não tem problema, isso é frescura. E são coisas muito importantes, né? Bem como para os pais também poderem falar sobre emoções, sobre sentimentos, né? E a criança vê que isso não é um bicho de 7 cabeças, as pessoas podem conversar, como se conversa sobre uma dor no ouvido, uma dor de garganta. Por que não dizer, olha, eu estou triste, estou desanimado, estou deprimido, aconteceu uma determinada situação? E eles poderem transitarem com esses assuntos sem julgamento, e eu acho que isso é um papel do pediatra, ou tem que ser do pediatra, porque eles não vão procurar um psicólogo, um psiquiatra. Exatamente. Eles vão procurar um pediatra. Enquanto o problema não for muito grave, né? Mas daí quando o problema é muito grave, aí... As coisas já aconteceram. Já aconteceram, então Verdade. eu acho que é um papel preventivo. Eu concordo, eu acho que isso é fundamental, porque isso que a gente está falando, conversando, o pediatra pode conversar com as famílias. E eu acho que essa é a diferença, porque por melhor que seja o clínico, o médico de família que está na ponta, o pediatra ele fez 3 anos só de criança. Ele é o mais preparado para pegar rapidamente e perceber, não ficar só nas questões físicas. Poder, junto com aquela revisão física, ele trabalhar essa questão. Tanto é que muitos pediatras vão para medicina de família também, né? Não é por nada. Ele é um especialista na criança, no desenvolvimento da criança, né? Então, isso é muito importante. Eu queria pegar um gancho aí, falar sobre questões... Vamos falar uma questão um pouquinho polêmica aqui, que é a questão da identidade de gênero. Hoje eu tenho visto colegas pediatras também trazerem isso, assim, como
uma dificuldade, a gente está vendo, existe uma grande polêmica na internet, né, sobre isso, existem posições radicais, e às vezes a gente esquece que a gente está com uma mente ainda em desenvolvimento, uma criança pequena. E se ouviu falar recentemente na internet sobre um caso de uma criança, porque a mãe trouxe para todo mundo, foi publicizado, uma criança de 5 anos, em que os pais abertamente diziam que a criança era de um outro sexo, trocaram o nome, queriam que fosse tratada assim, uma criança que tinha 5 ou 6 anos. Como é que é visto isso dentro da psiquiatria? Olha, me chama a atenção, né, que os pais é que queriam isso para a criança, né? Porque... eles dizem que não, que a criança mas uma criança de 5, 6 anos, uma criança pequena, né? Claro. A gente sabe, assim, que a identidade de gênero é um processo que vem desde o que está a mãe imaginando que vai ser o gênero, o sexo do bebê, porque hoje em dia dizer que é sexo é uma coisa que parece que é proibida, né? Porque tudo é gênero, mas gênero é uma coisa muito mais ampla do que, né, XX ou XY. Sexo, né? é questão biológica, né? É a tua informação genética. Então, acho que a gente tem que respeitar a biologia e também esse processo de evolução da identidade de gênero, que, teoricamente, seria concluído lá pelo final da adolescência. Então, assim... Que é quando? Que é quando a pessoa vai escolher... É em torno de 19 anos, né? 18, 19 anos. E hoje em dia está se pensando em adolescência até mais. 24. Né? Isso, pensando nas questões cerebrais. Ou seja, algo que pode nem estar pronto. Inclusive, né? eu acho que o mais preocupante é ver que alguns pediatras, alguns endocrinologistas, depende de para onde as pessoas vão procurar orientação, já começam com bloqueio hormonal. Quando a criança não tem... Criança, eu estou falando criança porque eu acho que são crianças que estão tendo essa possibilidade de tomarem decisões muito sérias, muito, né, que vão modificar permanentemente a sua vida sem estarem integralmente desenvolvidas, né? Então, eu acho muito sério essa questão. Eu acho que a gente precisa discutir muito, precisa ter mais pesquisa, precisa ter experiência também de ver casos que a pessoa se arrepende da escolha que fez antes. Então, é bem delicado. Que pode ter consequências e tu não conseguir voltar atrás, né? Por exemplo, uma adolescente querendo uma cirurgia para, por exemplo, retirada do pênis, ela não se dá conta que é o órgão do prazer que tu está retirando e não vai ter mais. Tu não vai ter mais aquela sensibilidade. E muitas vezes ninguém falou isso para ele, né? Claro. O que tu achas disso, Vitor? Eu penso assim, que são situações difíceis, né? E que eu acho, primeiro, que pode acontecer, Val, questões de identidade de gênero, né, desde uma tenra idade, né? E tem comportamentos de busca de brincadeiras com meninas, brincadeiras ou busca de brinquedos de meninas, às vezes uma vontade de botar uma roupa de menina ou vice-versa, né? Que são partes do desenvolvimento normal também. Então, tem esses dois lados, né? Eu acho que tem crianças que têm uma questão de identidade de gênero já expressa desde pequeno e talvez o que a gente tem aqui, de novo, naquilo que eu falei, ter uma posição sem julgamento, poder ouvir, conversar com a criança, né? Se houver necessidade, buscar daí um especialista para avaliar adequadamente a situação, né? Para definir quais as condutas a tomarem, que certamente vai ser uma conduta não de uma transição já lá na idade adulta, mas talvez algumas questões que possam evoluir para um ajuste de nome social, um trabalho com a escola, né, trabalhando a discriminação, né, trabalhando com os outros alunos, os colegas, como que acontece, né, porque essas crianças, a grande verdade é que o maior problema dessas crianças que têm uma disforia de gênero e adolescentes é todo um processo de discriminação, de dificuldade. Sofrimento que isso causa, né? Sofrimento com uma taxa de, uma prevalência de doenças psiquiátricas muito grandes. Então, eu acho que tem que criar espaços, né?
Como a gente fala muito na questão do bullying também, né? O quanto eles são submetidos a isso, e eu acho que tem que haver uma proteção da sociedade. Então, e um olhar atento, né? Um olhar atento. Então, aí, de novo, né? A consulta no pediatra, uma orientação. Olha, mas ele pegou a bonequinha da irmã. Ah, não, então ele tem... Não, isso faz parte do desenvolvimento. Alguns comportamentos fazem parte, como a birra faz parte, como chorar porque o pai vai chegar mais tarde faz parte. Tem vários comportamentos que as crianças... E isso e não tem pode coisa ser... de personalidade também, Exatamente. né? Agora, se isso vai se solidificando, cristalizando na espontaneidade da criança, talvez a gente tenha que poder ouvir e buscar um recurso, talvez aí sim, né? Antes com o pediatra, depois talvez o pediatra encaminhando para alguém que trabalhe mais nessa área, psicólogo, psiquiatra, para poder daí esclarecer melhor e dar uma conduta, né? Mas eu acho que são situações e situações, acho que depende muito de avaliação, mas às vezes pode ter uma manifestação. Exatamente. Eu acho importante isso, tu falaste, dar espaço. Né? Eu acho Sem que a pressa de rotular é o julgamento. Exatamente. Quando eu rotulo, eu julgo. Não precisa rotular. Existe tu tem que ter esse espaço, tem que permitir. Eu acho que as coisas estão ficando melhor nesse sentido, mas ao mesmo tempo existe uma pressão por um outro lado, por um rótulo precoce. E isso também não é bom. Não é bom, né? Eu me lembro, meus filhos nasceram no Canadá, meu mais velho tem 33 anos, ele até os 5 aninhos cursou lá o kindergarten deles, e no Brasil não era costume, mas ele lá, a primeira coisa que eles tinham, menino e menina tinha boneco, nós levava. Ele tinha um bonecão grande e levava. Eles vão ser pais um dia. E é um ótimo pai, é exatamente. Carinhoso, é ele que cozinha, que a menor não gosta de cozinhar, ele cozinha super bem. Não existe esse, por que a mulher tem que cozinhar, a mulher tem que lavar? Não, né? Aquela coisa assim. Então, tu permitires isso, e eu acho que a frustração dos pais, muitas vezes eles estão projetando coisa em cima dos filhos, né? Aí que mora o problema. Né? Existe todo um aprendizado social que a gente sofreu ou recebeu, vamos dizer assim. Preconceitos. Preconceitos, e que hoje os trabalhos móveis, que não é bem assim, a diferença são mínimas entre homens e mulheres. Então, tem coisas que vão transitar nos dois sexos. Isso eu acho que também, de alguma maneira, tem uma tendência a aliviar um pouco essas situações. Isso é salutar, né? Uma questão também interessante é que crianças, filhas de casais homossexuais não tem mais patologia do que as outras crianças, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante as pessoas entenderem. O problema nosso não é ser homossexual, não. Nosso problema é não ter amor, é ter violência, maus tratos, não ter conversa. Isso sim é disfuncional, né? Não é disfuncional um casal homossexual, não tem nada a ver, né? Exatamente. Onde tem amor e respeito, as coisas vão, né? Dentro disso, então, mais um assunto polêmico, a questão da descriminalização das drogas. Como é que é isso para o adolescente hoje? Hoje existe um movimento, e a gente vê isso em vários países, de descriminalizar maconha, por exemplo. Como eu comentei antes, eu morei no Canadá, eu tinha estado lá 10 anos atrás e tive agora de novo, e fiquei impressionada com as mudanças de Toronto e Vancouver. Tinham me falado, eu não acreditei. Jovens na rua, assim como zumbis, usando crack abertamente, isso o que é liberado é maconha, mas teoricamente tu vê durante a tarde, criminalidade aumentou absurdamente. E existe um movimento para isso no Brasil. A gente autorizou agora as 40 gramas aí, né? Como é que vocês veem em relação à droga e a questão da saúde mental aí, nessa adolescentes e pré-adolescentes aí, né? Acho que a tua pergunta já está respondendo. Eu vejo com a mesma preocupação. Acho muito sério. E acho que isso deveria ser repensado. Pelos especialistas, tu não acha? Pelos especialistas e pelo governo, né? E o que tu achas, Vitor? Eu acho que tem muitos interesses em jogo, né? Mas é uma preocupação da nossa área, né? Principalmente que nos adolescentes, que a gente quer chamar a atenção que o adolescente está com um cérebro em desenvolvimento, diferente do nosso, que está mudando pouquinho. Mas os adolescentes mudam muito. E as áreas que a maconha interfere são fundamentais, prejudicando a atenção, concentração, impulsividade, né? Todo o processo executivo, né? Então, isso que nos assusta, nos angustia, porque isso pode levar a uma facilitação do uso, né?
e do abuso e da dependência. Então, bem como nos preocupa o uso entre as gestantes, seja gestantes adolescentes, seja gestantes adultas, que usam, e a gente sabe, hoje está bem documentado as repercussões que acontecem nos bebês, né? Então, sim, a gente vê com extrema preocupação, né? Porque é uma grande possibilidade de aumento de consumo e repercussões, né, no desenvolvimento, né, desses adolescentes, com prejuízos importantes. A gente sabe que em torno de 9%, 10% vão desenvolver dependência, mas isso é um número grande, né? E aquela questão de, não, mas vamos descriminalizar e o adolescente tem que fazer um processo educativo, vamos investir em saúde, daí cobrando taxas daqui a pouco, em vez de tirar o tráfego, botar uma produção. Mas isso não é bem assim que funciona, e a gente não vê essa possibilidade no futuro, né? A gente vê um aumento maior do consumo. E a gente viu as experiências dos outros países, temos que aprender com eles, né? Exatamente. Olha, Holanda, mesmo, Amsterdã e tudo, olha o que eles já estão pensando em voltar atrás. Olha o Canadá, o que está acontecendo com Vancouver, com Toronto, com as cidades grandes, né? A gente tem que aprender com eles de alguma maneira, não podemos, né, achar que a gente vai inventar a roda aqui, né? E agora falando, então, justamente nesses assuntos, como é que está hoje para tratar essas crianças? Nós temos uma rede, como é que é? Porque assim, não é só a medicina privada. A medicina privada hoje são em torno de 25% dos brasileiros têm acesso à saúde suplementar. Mas 75% está na mão da rede básica de atenção à saúde do SUS, né? Como é que é isso? Como é que é esse acesso aí? Ele é bom? O que a gente tem em Porto Alegre hoje? Como é que as pessoas podem pedir ajuda quando eles veem que realmente ou é um usuário de droga ou uma doença mental mais avançada? Como é que eles pedem essa ajuda hoje? Bom, eu vou voltar no processo preventivo, que eu acho que é mais interessante. Por quê? Porque está muito ruim nessa parte, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que aí, de novo, a gente está conversando com os pediatras aqui, eu acho que o processo preventivo no consultório, abordando essas situações, ajudando, né, os pais a identificar questões que preocupem, fazendo os pais, né, a buscarem atividades extracurriculares que intertam, distraem os adolescentes, que tragam outros aprendizados, né, ou relações sociais estáveis e saudáveis. Eu acho que é um trabalho melhor. Nós, na nossa rede pública, a gente tem muitas dificuldades, um tempo de espera grande para atendimento, pouquíssimos profissionais, eu não tenho os números, pouquíssimos profissionais na rede pública de saúde, né? Na verdade, tem pouquíssimos profissionais da infância e adolescência em formação em todo o Brasil, né? Mas na rede pública menos ainda. Então, o que a gente sabe é uma demora muito grande, as consultas muito espaçadas, né? Para casos extremamente graves em que teriam que ter uma abordagem tanto da criança, uma abordagem familiar e um trabalho comunitário, com escola, família e sociedade. Temos que trabalhar na promoção, porque para tratamento está muito longe ainda, né? Muito aquém do que a gente precisaria, né? As filas de espera são muito grandes. Então, para terminar, eu gostaria que vocês falassem para nós sobre o curso que está sendo, né, oferecido aos pediatras, tá? Sobre saúde mental. Eu já estou inscrita, fui acho que uma das primeiras aqui, tá? Porque eu achei excelente, tá? Vocês estão com uma parceria com o Sindicato Médico, os pediatras têm 20% de desconto nesse curso, tá? E eu gostaria que vocês falassem rapidamente palavras finais aí para os nossos pediatras e até para quem está ouvindo divulgar para o seu pediatra esse curso, porque vai poder empoderar ele mais ainda na ajuda ao seu paciente. Por favor. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o curso. Esse curso foi, assim, originado dentro das nossas discussões lá no Hospital de Clínicas, onde a gente trabalha no mesmo serviço, eu, o Vitor e o João Sefrim, que é nosso ex-residente, e que também queria ser pediatra no início da formação dele. Então, esse curso vai começar com a área mais de desenvolvimento, o que é o desenvolvimento típico, né? Depois a gente vai passar por um outro módulo, são 3 módulos, e também vamos ter
eu acho que o diferencial desse curso é que são duas aulas que a gente vai ter, né, começando às 8 da noite, nas quartas-feiras online, e depois a última meia hora é dedicada para o pediatra ou a pessoa que está assistindo às aulas. Tu pode trazer também as tuas questões, né, a partir de casos da sua experiência. Que dificuldades eles estão tendo no dia a dia, trazer um caso ou uma vinheta de um caso para a gente discutir em grupo, não é? Com o pessoal que está participando do curso. Acho Muito que isso bem, vai ótimo. chamar Que tópicos muita a gente gente vai falar no curso, Vitor? Olha, desde o desenvolvimento normal até as patologias mais prevalentes na infância, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, disforias de gênero, transtornos alimentares, né? Transtorno de aprendizado, é uma visão ampla com profissionais muito bons. E o interessante é que quando a gente convidou, todos os profissionais aceitaram, não teve nenhuma busca de justificativa. Todo mundo quer contribuir, né? Quer contribuir porque acha que é uma área importante, né, de capacitação, de habilitação do pediatra para ele poder usar isso que ele vai aprender no curso no sentido de identificar e ajudar no manejo das famílias, talvez prevenindo patologias ou a gravidade dos transtornos. Então, é uma atividade bem interessante que a gente vai fazer aí. É um curso também que a gente tinha antigamente com o Salvador Célia, que era uma pessoa, um psiquiatra muito bom, muito excelente, que tinha uma preocupação de capacitar os pediatras. Então, nós estamos tentando dar uma continuidade em relação a isso. Muito bom. Muito obrigada, doutor Vitor, doutora Ana. Muito feliz de ter vocês aqui. Espero que tenham gostado, tá? Mais uma edição do Pediatrando. Por favor, comentem, compartilhem. Dependemos de vocês para essa mensagem atingir a todos. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.